O Senhor ruge. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos início ao estudo do livro de Amós. Hoje Amós, capítulo 1. Mas antes, é necessário que a gente faça aqui 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, edificadas. O segundo pedido é para que você venha adquirir a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a nossa intenção é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E a nossa intenção com isso é de alguma forma te alcançar para que você venha então adquirir mais conhecimento de Deus. E você pode ver então na descrição desse estudo lá no YouTube, ou então na nossa página no Instagram, a agenda da semana, você confere ali os dias, horários e temas dos estudos. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Amós capítulo 1. Eu quero ler aqui 2 versículos, versículo 1 e versículo 2 primeiramente. Então diz assim o texto: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visão a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Então, eu preciso destacar aqui algumas coisas aqui importantes, relevantes, informações bem úteis para nos ajudar aqui a respeito então desse livro, inclusive para podermos datar aqui o profeta Amós. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Amós ele é um criador de ovelhas em Tecoa. Tecoa é uma cidade que fica ao sul ali de Jerusalém, bem próximo de Jerusalém, mas ao sul de Jerusalém. E a profissão dele, ele era criador de ovelhas. Então, os criadores de ovelhas certamente não eram pessoas pobres. Então, muito pelo contrário, ele tinha uma condição boa de vida. Então, daí a gente percebe, então, 2 coisas. A primeira é que a profissão dele, então, era criador, né? E que por isso, então, ele não era uma pessoa pobre, mas muito provavelmente aí uma pessoa com uma quantidade considerável aí de bens, não é assim? A segunda coisa que a gente percebe aqui é que ele não é um profeta de ofício. Nessa época, haviam então profetas de ofício. A gente percebe escolas de profeta. Por exemplo, Elias, ele ensinou Eliseu, não é assim? Então Eliseu era discípulo de Elias. Então nota-se ali então que a profissão de Elias e Eliseu era essa de profeta. Eles tinham como ofício então serem profetas. E essa não é a profissão de Amós. A gente percebe aqui também que Amós teve uma visão, então, a respeito de Israel, e Israel aqui é o reino do sul. Então, Israel, reino do sul. Já falei aqui em outros estudos a respeito da divisão de Israel, né? Ali com Salomão, né? Porque ele teve 700 mulheres, 300 concubinas e eram casamentos políticos. Ele encheu a terra, o território todo de Israel, né? Com templo pagão, e por causa disso Deus então dividiu o reino dele ao meio, não ainda no período de Salomão, mas com o filho dele Roboão. Então Jeroboão ficou com 10 tribos, chamado Israel, né? Então quando a gente fala Israel, nós estamos nos referindo ao reino do norte,
né, cuja capital é Samaria, e 2 tribos no sul, que ficou Judá e Benjamim, né, que também é chamado de Jerusalém, Sião. Então a gente percebe essa divisão aí do reino. Então, nesse período de Amós, essa divisão já havia acontecido, e agora ele vai trazer ali, então, uma palavra para o reino do norte. Quando ele fala que Israel, ele está se referindo ao reino do norte. E ele vai falar também aqui a respeito do tempo em que ele profetizou. Então, o tempo que ele profetizou ali foi no tempo que o rei de Judá, tá vendo? Judá, reino do sul, o rei era Uzias, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel, então reino do norte, essa divisão aí do império. E a gente percebe aqui também que Amós, então, ele era contemporâneo de Oséias e contemporâneo também do profeta Isaías. E ele, então, no versículo 2, vai trazer uma palavra que ele diz: o Senhor ruge de Sião, né? Título do nosso estudo: o Senhor ruge. E esse rugido é um rugido no sentido de juízo. Então o Senhor está rugindo, ele está trazendo um juízo, ele troveja, mesma palavra, né? Mesmo sentido de juízo. Então tanto o rugido quanto o trovejar aqui são no sentido de juízo. E ele está falando então que secam-se as pastagens dos pastores e murcham o topo do Carmelo. Carmelo, que é aquela experiência então que Elias teve ali com os profetas de Baal, quando caiu o fogo do céu, para ver então quem que era Deus, se era Baal ou se era o Senhor. Então a palavra que Amós está trazendo aqui é a respeito de algo que vem da origem, que o local onde foi instituído, né, como o local de adoração, o verdadeiro local de adoração, é lá no templo em Jerusalém e não em Samaria, como Jeroboão fez ali na divisão ali então de Israel, reino do norte e reino do sul, e ele colocou 2 bois ali para serem adorados ali, e mudou então o marco que era Jerusalém, o local de adoração. Então aqui o profeta Amós está falando do verdadeiro local de adoração, e está falando que apesar dos feitos do Senhor, como aconteceu ali no Monte Carmelo, essas coisas foram passadas, ficaram para trás. E a partir daqui a gente vai perceber então uma palavra de juízo para 8 nações ali, né, desse território, nas proximidades ali de Israel, inclusive para Israel. Então começa falando a respeito aqui no versículo 3, né, da transgressão de Damasco, lembrando que Damasco é a capital da Síria, né? Então não confunda Síria com a Assíria, porque quem Deus está trazendo para trazer juízo para essas nações vizinhas de Israel, e inclusive Israel, é a Assíria. Então vai haver juízo para a Síria, não é assim? Porque qual que é o motivo do castigo da Síria, que você vê aí logo no versículo 3? O problema deles é porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudo. Então o que acontece? Era a forma como eles tratavam ali, como o povo da Síria tratavam então os seus escravos, né? Assim, na situação de guerra, quando então uma nação perdia a guerra, a nação vencedora pegavam então ali os prisioneiros de guerra e os tratavam como espólios de guerra. Então eram escravizados ali as pessoas, a nação derrotada. E aí está falando então a respeito desse tratamento com crueldade que vinha da parte da Síria. Você vai perceber então lá agora a partir do versículo 6 que vai mudar a nação, que agora é a Filístia, né, dos filisteus ali, cuja capital ali é Gaza. E qual que é, e por que vem um juízo para eles? No versículo 6, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Então é a forma cruel como tratava também ali
os espólios de guerra. Depois a gente vê aqui agora a Fenícia, né, no versículo 9, a Fenícia que não tinha uma capital assim, né, não tinha várias cidades, assim como a Filistia tinha também várias cidades, né, mas a principal cidade ali, então, da Fenícia era Tiro, e aí vai se voltar então para Tiro. E qual que é o motivo? Que também está ali no versículo 9, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Então, o mesmo tipo de pecado, ou seja, como que eles tratavam ali os espólios de guerra. Depois a gente vê no versículo 11, falando a respeito de Edom, e por que o juízo de Deus, né, para Edom, versículo 11, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-os furiosamente. Então era a forma cruel como eram tratados então ali os prisioneiros, inclusive no caso de Edom aqui, irmãos, parentes, não é assim? Depois a gente vê por último aqui no capítulo 1, no versículo 13, os amonitas, né? Então Amon ali, que é o que ele vai falar, né? Então, qual que é o pecado de Amon? Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Então a acusação no capítulo 1 aqui, né, para esses 5 povos é que eles estavam sendo cruéis com os seus escravos, cruéis então com os povos conquistados. E a gente pode perceber então que Deus não está tratando aqui a respeito de pecado, como a gente vai perceber então no estudo de amanhã, quando estiver falando para Judá ali, que abandonou ali os estatutos, né, a lei do Senhor. Então aqui eles não abandonaram, mas a forma como eles tratavam, e eles sabiam que não era uma forma correta de se tratar então espólio de guerra, que não era a forma correta de se tratar os escravos, que não era a forma correta de tratar aqueles povos que foram vencidos na guerra. Então o Senhor traz um juízo a partir da consciência deles de que eles sabiam que o que eles estavam praticando estava errado. E por isso a gente olha, então, trazendo para os nossos dias, como que os povos têm tratado outros povos, não é assim? A gente percebe aí séculos, então, de, por exemplo, né, e é um dos vários exemplos que a gente pode trazer aqui, de como que a Europa tratou, então, principalmente ali os povos da África, escravizando esses povos, vendendo então ali esses povos, tratando com crueldade, não é assim? A gente tem toda uma história aí, por causa desse tipo de comportamento, a gente percebe, se a gente olhar para a história, né, a gente vai perceber então um castigo que vem para as nações ali da Europa, mas isso serve para todo o mundo. Então, existe uma conduta correta e nós sabemos como que devemos nos portar. É a conduta moral conhecida pelo mundo que nos nossos dias hoje está sendo deturpada, não é assim? Então, bandeiras que estão sendo levantadas aí para fazer coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Mas como está escrito na palavra do Senhor, né, principalmente ali em Gálatas, a gente vai ver essa palavra ali em Gálatas no capítulo 6, falando que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então serve de alerta para tudo isso que está sendo levantado nos nossos dias, coisas que são abominações a Deus e que a pessoa não precisa necessariamente ser cristã para saber que o que ela está fazendo é uma ofensa inclusive contra um ser humano. Aborto é um dos casos. Então que isso sirva de alerta, né, para nós, para que a gente saiba que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que o homem
planta, o homem colhe. Então, que o Senhor venha ter misericórdia, não só de nós cristãos, mas do mundo inteiro, por tudo que está sendo propagado, pregado, anunciado e está sendo então legislado a favor de algo que é abominação a Deus, que é essa morte, né, através do aborto aí. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.